Gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos vendo esses assuntos que são extremamente úteis para entender o que está acontecendo em nossos dias. O primeiro que aconteceu foi Jesus dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. As forças do inferno se levantaram contra isso e surgiu o primeiro ataque sistemático contra isso, que foram os muçulmanos. Isso no ano 600. Eles se voltaram exatamente contra isso. E, aliás, irmãos, não se iludam. Eles continuam fortes até hoje. Se você escutou o discurso do Benjamin Netanyahu na ONU, ele deixa muito claro: se eles vencerem a Israel, vocês acham que eles vão atacar quem em seguida? Gostei muito quando ele disse que a maioria dos líderes dos países cristãos são frouxos, que adulam os árabes na presença, mas os muçulmanos na presença, mas depois chega para Israel dizendo que Israel agiu bem, mas não tem coragem de dizer isso em voz alta. Procure, você vai ver que ele está usando um QR Code na lapela. Se você escanear aquele QR Code, vai ver todas as imagens do ataque que fizeram quando mataram mais de 2.000 pessoas. Crianças, bebês, cozidos no micro-ondas. E o pior, o sujeito ligando para o pai dizendo: pai, eu matei um judeu agora, pai. Se orgulhando disso. Não demorou muito tempo para que eles tomassem toda a bacia do Mediterrâneo. Pararam em 1453 em Constantinopla. Constantinopla chegou a ter um califa, que é a maior autoridade, que junta a autoridade política com a autoridade religiosa. Mas agora eles estão atacando o restante da Europa. Não por guerra normal, mas estão atacando com estratégia. No tempo da Reforma, a igreja de Zwinglio, que fica em Genebra, teve um culto num domingo, e depois do culto, todo mundo da cidade ia sair para lutar contra o otomano, como chamavam naquele tempo. Quando notaram, o Zwinglio estava junto. Pastor, o senhor vai para a guerra também? Vou. Meu rebanho vai, eu vou. Se você procurar lá o museu de Zwinglio, você vai encontrar o capacete que ele estava usando com uma brecha aqui, uma machadada só. Morreu assim. Mas isso é na parte que divide a Europa da Península Ibérica, nos Alpes suíços. Para transpor aquilo já é uma dificuldade. Só que hoje eles estão usando a astúcia. Aos poucos estão substituindo as autoridades cristãs por autoridades muçulmanas. A França já é caso perdido. Se você tem algum interesse em conhecer o que é a França, corra, porque logo, logo vai acabar. Se bem que eu tenho um amigo que diz que não se perde muita coisa com eles tomando a França, não. Perde a parte cultural. O Louvre é uma coisa que, se você for, você tem que reservar uma semana para andar naquilo lá. Mas o pior problema, pastor, é que você tem que entender que a França é uma das 500 maiores forças bélicas do planeta.
se ele se... das Forças Armadas nossas que foi tomada. Então, às vezes precisa ver um pouquinho isso mais na frente. Exato. Se eles tomarem assumir o controle sobre alguma força nuclear na França, O discurso do Trump foi nesse sentido, né? Quando atacou o Irã, porque esse povo com arma nuclear, já dá para prever o que vai acontecer. é verdade. Mas o grande ataque ao cristianismo acontece no século XVII, XVIII, que é dos comunistas. Os comunistas não se iludam. O comunista nunca foi feito para brigar com o capitalismo. Foi pretexto isso. O comunismo foi feito para brigar com o cristianismo. Tanto é que a China tolera o capitalismo. Apenas o Lucas não está aqui, mas ele esteve lá recentemente na China. Xangai é uma cidade capitalista, é a segunda capital da China. Ao passo que Pequim, que é a capital política, que coordena tudo, mas a China é próspera como está devido ao semicapitalismo que eles abraçaram. Mas não vai muito em frente, não. A coisa está ficando esquisita para eles. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. A agenda comunista, ela é completamente anticristã. Ela não quer apenas dividir a propriedade. A agenda comunista passa por moral, irmãos, no boletim tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Qualquer um dos dois que você mandar para mim, eu posso devolver a você um vídeo muito bom que eu vi nesses dias, que é a ligação entre o feminismo e o comunismo. Por que eles querem tanto efeminar os homens e masculinizar as mulheres? Hein? Mandei para o grupo É mais fácil dominar homens efeminados. Tem exatamente... quem fez o vídeo é um batista que cita um livro americano, que não saiu ainda em português, em que fala a respeito a quantidade de testosterona média nos homens nesse século está caindo. E todas as vezes que cai, o homem fica mais efeminado e mais sujeito a ser convencido de pautas esquerdistas. Há uns 20 anos atrás, o pessoal ria da nossa cara, mas eu costumava mostrar um site australiano em que a tese desse australiano, doutor em sociologia, era que uma das agressões que foram feitas à masculinidade foi através do óleo de soja. A partir dos anos 50, até os anos 50 se consumia muito banho de porco, mas aí começou a entrar o óleo de soja. E o óleo de soja, ele produz muito estrogênio. Ele tem muito estrogênio. E ele aumenta o estrogênio no homem. O gráfico que esse sociólogo colocava, isso foi proibido, arrancar esse site lá, o sujeito, se não me engano, foi preso. Mas ele cita um gráfico do aumento de homossexualismo masculino com aumento do consumo de óleo de soja. E é interessante, quem aqui teve recentemente nos Estados Unidos sabe muito bem que quando eles querem falar de um rapaz afetado, eles chamam de soy boy, o rapaz da soja, que toma muita suco de soja.
Aquilo é uma quantidade de estrogênio impressionante. Estrogênio é o hormônio feminino, é o antitestosterona. Existe uma ligação séria através disso. E mais, incentivando o homossexualismo, reduz a população. E uma cultura cuja taxa de nascimento é inferior a 2,1, ela está disposta a se acabar rapidamente, porque quando se tem 2 filhos, se repõe o casal que morre. Se tiver pelo menos um a mais, aí tem 10% de chance de cada 10 casais ter alguém a mais. Então, há um crescimento daquela população. Mas o Brasil, que... Silas? Só uma colocação. Isso é na questão do Ocidente, né? Mais da pessoa, da população. Porque os muçulmanos já falam diferente. Cada família tem 5, 6 portugueses. Pois é. Pois é. O muçulmano e comunismo deve ser dividido, separado um do outro, porque eles têm agendas diferentes. A França está sendo dominada por isso. A França está sendo dominada por tudo, né? Porque o que tem de homossexual lá na França é uma coisa impressionante. Mas, voltando ao caso aqui, uma cultura. O Brasil está com 1,86 filhos. Ou seja, a quantidade de pessoas no Brasil, a população brasileira vai diminuindo. Quem aqui é mais velho como eu se lembra dos anos 70, em que o hino que se cantava na Copa é 90 milhões em ação. Já era para nós estarmos com mais de 280. Nós estamos com 250 milhões de pessoas. 212. Hein? 212? Tem que considerar a queda também, mas tem que considerar também que o esquerda avacalhou com o IBGE, né? É certo um homem casar com outro homem, um homem viver com outro homem, você começa a achar que um bandido também está certo, que uma outra coisa ali está certo, que começa a distorcer tudo é distorcido, você está entendendo? Começa a mudar, você vê hoje, por exemplo, não, mas o bandido, o criminoso ali, ele é vítima, né? Ele é um coitado, ele é uma vítima, o homossexual está certo, isso aqui. Aí é nisso aí que começa a mudar o fundamento do que é certo e que é errado. Tanto que os muçulmanos, eles não atacam esses movimentos no Ocidente. Eles não aceitam lá. Se um gay for para lá, eles matam. Mas aqui os movimentos LGBT apoiam eles. E eles, contrapartida, também não falam nada, porque eles são conscientes de que isso está destruindo o Ocidente. Então, está lutando a favor deles. Está lutando a favor deles. Você está destruindo o Ocidente, luta a favor deles. É a famosa cultura woke. A questão é a seguinte, que o Trump até baixou um decreto lá, né? Por causa disso, o problema dos muçulmanos é o seguinte, eles vão dominar o mundo por causa da taxa de natalidade deles, que é maior. Porém, eles estão sendo aceitos na Europa, de uma forma geral, e estão sendo, os filhos que nascem, né, nascem naquela região, estão sendo naturalizados e estão recebendo votos. A França hoje é cheia já de vereadores que são muçulmanos. Trump baixou um decreto aqui, não. A partir de agora, quem nasce aqui nos Estados Unidos, não for filho de americanos, não é considerado americano. Por quê? Porque os caras vão entrar no poder e tomar o conta da nossa nação. Mas vamos
sair dessa introdução e chegar logo no que eu quero mostrar para vocês. Eu falei dos impérios políticos, dos impérios comerciais e das organizações não governamentais. Nós estamos tentando esgotar essa terceira, organizações não governamentais. Mas eu coloquei aqueles mapas de volta aí, mostrando o tamanho dos impérios. Irmãos, é uma coisa impressionante como esses impérios bíblicos já nos falavam a respeito de coisas globais. Veja, isso aqui é a bacia do Mediterrâneo. O Mediterrâneo está em branco aí no centro. O que está em vermelho é o considerado bacia do Mediterrâneo. E aqui é o que o cristianismo cresceu. Em 117 AD, Anno Domini, o cristianismo já chegava, não estava majoritariamente estabelecido. Isso era o Império Romano, o vermelho é o Império Romano. Mas você vê que onde o Império Romano estava, o cristianismo chegou. É no ano 300 em que o cristianismo vai se tornar majoritário. Aqui que eu falei para vocês do Império da Rainha Vitória. Reparem, agora esqueci que nós temos uma caneta laser aqui. Dá para apontar diretamente no quadro. Reparem o tamanho do império dela. Austrália, Nova Zelândia, Índia, esses países aqui do chifre da África e uma tira boa da África que falava inglês. Aqui está o Quênia daqui. Aqui, ó, a sede onde começou tudo isso foi nessas ilhazinhas aqui. O Canadá, e aqui mostra a influência da Inglaterra nas colônias, as 13 colônias iniciais dos Estados Unidos. Era um império que se dizia naquele tempo que o sol nunca se punha. Um império que não foi completamente cristão. A Índia não era cristã. Mas eu quero gastar o tempo nisso aqui. Instituições mundiais. ONU. Na ONU tem muitas organizações, mas aqui, para o nosso caso, as que vêm mais ao caso é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Irmãos, você conhece alguém que trabalha na ONU? Eu conheço. Você, para entrar lá, você faz uma batelada de exames tão importantes quanto a batelada de entrevistas e a batelada de apoios políticos. A ONU não tem nenhum cargo eleito. Você não sabe como é que vão ser os próximos delegados do Brasil à ONU. O governo escolhe e manda. Por que eu coloquei a OIT aqui? Organização Internacional do Trabalho. Com 14 anos eu já tinha carteira profissional assinada. Trabalhava. Era um auxiliar de escritório, mas trabalhava com isso. Não demorou muito tempo, o Brasil começou a proibir trabalho infantil. Não é essa a ideia que eles dizem por aí, não, proteger nossas crianças, vamos deixar nossas crianças estudar, depois que elas chegarem à maioridade, aí elas vão trabalhar. Não, é porque a mão de obra no Brasil fazia com que os produtos, mão de obra infantil, fazia com que os produtos ficassem mais baratos, se pagava meio salário mínimo, e competia com outros países. A proibição de criança trabalhar no Brasil foi um convênio feito entre o Brasil e a OIT, Organização Internacional do Trabalho.
teve nada a ver com proteção de crianças. E é interessante, irmãos, que nos países de primeiro mundo, as crianças trabalham. Podem ser que não façam a jornada completa, como também nós não fazíamos a jornada completa. Eu me lembro muito bem de uma semana que existe na Suíça, no começo do outono lá, que é agora em outubro, tem 15 dias de férias da escola para que as crianças ajudem os pais na colheita. É chamado feriado das batatas. As crianças vão ajudar na colheita, nas coisas. Vão trabalhar normalmente. E a Suíça, veja, cada cantão da Suíça, que é o equivalente ao nosso estado, possui legislação específica. Tem um cantão lá chamado Vaud, que a semana de trabalho é segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira é o dia em que os pais, especialmente as famílias desfeitas, pais separados, ficam com suas crianças. É claro que é um cantão rico, não tem muita... não sofre muito. Aliás, a Suíça não sofre nada, porque o que a Suíça tem de... Eu tinha um amigo, que eu fui pastor dele durante 25 anos, e ele sempre dizia que Minas Gerais tem muito a ver com a Suíça. Minas Gerais tem muita montanha, a Suíça também. Minas Gerais tem muito leite, a Suíça também. Minas Gerais tem muito dinheiro escondido, a Suíça também. Ou seja, a Suíça brasileira está aqui em Minas. Minas Gerais come muita carne de porco, a Suíça também. Minas Gerais bebe muita cachaça, a Suíça bebe muito schnapps. A cura para resfriado na Suíça tradicional é você deitar na cama com a garrafa de schnapps, botar um chapéu no pé, cruzar as pernas e ficar olhando para o chapéu. Vai bebendo schnapps. Quando você vê 2 chapéus, está curado da gripe. É brincadeira deles com eles, né? Mas que parece muito com a brincadeira que... Irmãos, não fiquem com raiva de eu falar mal de mineiro, não. Eu tenho direito. Eu sou 50 anos casado com uma mineira, eu acho que eu já tenho esse direito de falar um pouquinho mal de mineiro. Mas, voltando aqui. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós vimos a OMS protegendo uma praga desenvolvida em laboratório há pouco tempo atrás. A OMS hoje é terrorista. Tedros Adhanom, se não me engano o nome dele, hein? É. É um africano comunista, inimigo do mundo, né? É. Inimigo da humanidade, com seus interesses próprios. Essas organizações, meus irmãos, elas atuam sem representatividade alguma, mas elas têm um poder de decisão muito grande. Até um tempo atrás, a glicemia tinha que ter mais de 130 para as pessoas ser considerado pré-diabético ou diabetes. De repente, é 99. Como assim? Mas por que mudou? Para a saúde do brasileiro. Será? Das farmacêuticas. Da Big Pharma, como dizem nos Estados Unidos. Agora estão mexendo nos pontos de pressão. Num 12/8 não é mais normal. Estão mexendo. Não sei o que vai acontecer. Geralmente eu fico de orelha em pé, porque daqui a pouco você vai ter que ter 10/7 de pressão para ser considerado normal. Está parecendo igual a aposentadoria. Quando a gente acha que está chegando lá para ficar bem, É verdade.
verdade. É verdade. Eu estava tão alegre que eu tinha perdido 18 quilos. Foi a endocrinologista, ela disse, você está perdendo porque diabetes está comendo. Toma isso aqui. Estou há 2 meses tomando o remédio dela, já ganhei 5 de volta. Mas, vai lá. A outra organização, Unesco. No primeiro mandato do Trump, ele saiu, os Estados Unidos saiu da Unesco. Foi uma aflição, porque 90% do rendimento vinha dos Estados Unidos. Eles agora estão se virando com pouco dinheiro. E a Unesco é quem patrocina essas organizações lésbicas, gays e outras coisas. Meus irmãos, meu pai trabalhava na Missão Presbiteriana do Norte do Brasil. Em 1961, a missão começou a receber caixas e caixas vindas dos Estados Unidos numa associação que era chamada de Unidos para o Desenvolvimento, qualquer coisa assim. Foi uma associação feita pelo presidente Kennedy na época. Recebia muita roupa, recebia muita leite em pó, muito leite em pó. Foi também uma época em que houve um escândalo muito grande lá no Nordeste, em que os maridos começaram a descobrir que, quando a mulher ia ao médico, voltava com um DIU. Inclusive, uns matutos lá, escuta, que negócio é esse, sair um cordãozinho das partes da minha mulher aí? Foi um escândalo terrível, que era colocado na pressuposição de que, se tiver menos filhos, vai ter mais progresso. Quem estava... Já? Caramba. O tempo passa rápido. Eles tomavam decisões a respeito de certas coisas. Decisões que a gente nem sabia. Não, mas agora é assim. É o chamado novo normal. Normal agora é essa. Isso vem tudo dessas organizações globais. E são organizações que existem para dirigir a vida do cidadão, e que você não tem jeito de dar muito palpite, não. Aliás, não tem jeito nenhum. A ONU é ruim, mas a comunidade europeia é pior. A comunidade europeia, ela às vezes incentiva mais o que a ONU faz. A Agenda 2030 da ONU, 2020 a 2030, que nós estamos no meio dela, que está sendo implantada mundo afora, que inclui aquilo que na pandemia se falava tanto, Grand Reset. Isso foi inspirado basicamente pela comunidade europeia. E se a ONU é uma caixa não transparente, a comunidade europeia é pior, muito pior. Pois é. Mas, como ele, existem pessoas que criaram fundações. A primeira delas na história é a Fundação Rockefeller. Me mande um e-mail ou WhatsApp, eu devolvo para você com um filme sobre a Fundação Rockefeller. Rockefeller era um cara muito rico, ele chegou a ser dono de 90% do petróleo americano. Aí o Congresso americano, através de uma série de comissões,
obrigou a ele destrinchar o monopólio dele. E ele vendeu algumas coisas, continuou ainda por trás, mas ele deu um pulo que ficou pior ainda. Ele criou uma Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller, ela atacou diversas frentes. Ela atacou, por exemplo, a formação dos médicos, os cursos de medicina. Antes dela, nos Estados Unidos, eles respeitavam muito o tratamento natural, naturopatia ou homeopatia. Mas uma das coisas que o Rockefeller fez é o seguinte: olha, eu posso ajudar essa universidade, desde que vocês sigam esse currículo aqui. E praticamente o currículo foi homogeneizado nos Estados Unidos. A grande influência dele começou aí, mas não parou aí. Ele entrou na educação, estabeleceu currículos escolares também. Ele dava dinheiro a rodo, tinha muito, não fazia falta. Para você ter uma ideia da fortuna dele, esse filme que eu posso mandar para você diz o seguinte: se hoje você somar a fortuna do Bill Gates com do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e com a do Elon Musk, não chega nem perto do que ele tinha naquele tempo. Um homem só. E ele afetou profundamente o modo como nós até hoje vivemos, estudamos. Recentemente, um outro desses grandes milionários, Bill Gates, criou um concurso para africanos desenvolverem um vaso sanitário. Ele deu coisa de mais de 100 milhões de dólares de prêmios para quem arranjasse um vaso sanitário que reciclasse os dejetos e, ao mesmo tempo, fosse limpo para o meio ambiente. A Fundação Bill e Melinda Gates, que já estão divorciados, mas ela não, ela continua no nome da fundação. A Fundação Ford. Fundação Ford, muita gente se candidata para conseguir bolsas de estudo nos Estados Unidos. Se você colocar um currículo cheirando à esquerda, você consegue facilmente. Se você colocar alguma coisa que relativa à direita, a carta volta quase que sem abrir. As grandes fundações, dirigidas por pessoas absolutamente escolhidas por quem é dono, pelo dono. Eu quero que se faça assim. Eu já citei na vez passada, não houve tempo de continuar, o modo como Bill Gates influenciou no trabalho. Gente, eu peguei régua de cálculo na escola. Eu fazia cálculo de estruturas metálicas com régua de cálculo. Depois eu vi o primeiro computador com Excel. Fiz um curso para aprender a trabalhar com Excel. Hein? É o Lotus 1, 2, 3, não? Era, desculpa. Tinha o nome de Lotus 1, 2, 3. Que depois a Microsoft pegou como Excel. Mas é a planilha de cálculo. Planilha de cálculo. Foi muito interessante o modo como isso afetou, de tal forma que você já não tem que ter mais intimidades com matemática, nem ter um pensamento analógico, que era obrigado na régua de cálculo. Você tinha que se responsabilizar em alguma coisa para chegar a um determinado valor. Ele já dava o valor exato, e você podia até determinar a quantidade de casas decimais. Isso que eu estou mostrando aí é um PowerPoint. O PowerPoint é ótimo para você visualizar
isso aí. Mas não tente mais profundamente, que não consegue. O PowerPoint é para você fazer em letras do tamanho. Essa é 32, tamanho 32, mostrar os títulos e você preencher com aquilo que está falando. Mas para você desenvolver pensamentos profundos, presta não. Presta de jeito nenhum. Não foi feito para isso. Foi feito para ficar superficialmente, abordar superficialmente um assunto. Mas essas grandes fundações, elas continuam até hoje. Nós estamos sendo vítimas no Brasil de uma dessas grandes fundações, Fundação da Sociedade Aberta, Open Society, do George Soros. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, que a grande riqueza do George Soros aumentou grandemente quando o Fernando Henrique deu um jeito da Vale e ser comprada por ele. Vale do Rio Doce, que era um estatal nossa. O George Soros criou uma associação em que ela patrocina o desenvolvimento das pautas de esquerda. Há pouco tempo atrás, coisa de mês atrás, o filho dele esteve aqui. Ele já está muito debilitado. O filho esteve aqui para dar continuidade. Encontrou-se com quem? Com o Haddad e com a cúpula do PT. Nos Estados Unidos, eles foram mais sorrateiros. Lá, o poder judiciário é eleito. Um promotor de justiça tem que ser eleito pelo condado que ele vai trabalhar. O que é que ele fez? O que é que o George Soros fez? Patrocinou campanhas de promotores de justiça nos Estados Unidos inteiro. O Trump está processando agora alguns exatamente porque foram eleitos assim. Injetou dinheiro na USAID. Hein? Injetou dinheiro na USAID. É. Aqui no Brasil, o dinheiro, todo o dinheiro que vinha para aquelas sociedades de esquerda, que nos afetaram tanto, veio da fundação dele. É uma fundação criada para isso. George Soros, o primeiro grande golpe que ele fez foi no Banco da Inglaterra. Ele descobriu uma brecha no Banco da Inglaterra e ele investiu contra o Banco da Inglaterra e ganhou bilhões. Tanto é que ele foi expulso do próprio país onde nasceu. Ele é um expatriado. Na verdade, mas Expatriado. é despatriado. Esse nome Soros não é o nome verdadeiro da família dele, não. O pai dele mudou, se negou a Romeno. origem judia. Pois bem, irmãos, o cristianismo hoje está sendo atacado por esses 3 grandes movimentos. O globalismo, que é o que nós vimos hoje, o comunismo, que se disfarça de todo jeito. O comunista, ele se diz até socialista, ele se diz cristão. Gente, eu estou vendo pastores que são comunistas, padres comunistas. Pastor batista comunista. Pastor presbiteriano comunista. Tem progressista, comunista, O pastor batista aqui em Belo Horizonte, que no quarto dele tem um painel, o tamanho dessa parede aí, como foi de Che Guevara. Mas, e antes disso, os muçulmanos. Nós estamos sendo atacados por 3 lados. Como se não bastasse isso, nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Temos que lutar contra o mundo que nos rodeia. Que Deus nos ajude e Deus nos nutra de esperanças, renove nossas esperanças, porque somente Ele
Somente ele. Quando você escutar alguma notícia que lhe assusta, comece a pensar nesse quadro. São forças que, às vezes, se interagem. Se ela tiver que brigar com o cristianismo, elas fazem aliança para atacar o cristianismo. E Tereza, é incrível, sabe o quê? Que pessoas assim, honestas, que eu diria neutras, né, no relacionamento da gente, elas não conseguem enxergar isso e o papel do Trump nesse contexto. É. Como Deus está usando ele de uma maneira de alertar. Por exemplo, o Bob Kennedy lá nos Estados Unidos já proibiu toda pesquisa com vacina de É. RNA. É. Não vai ter mais lá. É. Então, E o Bob Kennedy era democrata, não era republicano.